Retornamos então com o programa TV Inovadora em entrevista com Tauilo Tezelli. Chamamos agora no VT uma foto, né, de um time de futebol, a foto número 1, por gentileza, Lucas. Tauilo, quem é essa turma que aparece? Eu não sabia que você jogava futebol e de repente a gente descobre algum talento que a gente não conhecia num colega, né? Quem é esse pessoal? Ainda bem que não tem essas máquinas digital, né? Naquele tempo não tinha máquina digital, né? Você tinha que contratar o fotógrafo para tirar uma foto no começo do jogo, né? Essa equipe aqui que aparece é uma equipe que a gente disputava o Campeonato Paranaense, Campeonato em Campo Mourão, e disputamos jogos abertos representando o Campo Mourão também. Era Beccari, depois em seguida passou a ser Ferti Mourão. Aqui é o Gordo Beccari, hoje ele é dono de todas as redes, de toda a Bandeirantes, acho que do estado de São Paulo, é dele. Ele mora em Cuiabá. Aqui tem o Bellini, que é irmão do Gilmar da Coamo, né? O Gilmar da Coamo também, o professor Gilmar. Daí tem o Luizinho Ferreira Lima, que é o número 2 aí. O Bellini era o fixo. Era o fixo. O irmão dele, o Gilmar, era a ala. A ala direita. Daí tem o Davi Miguel Cardoso. Tem o Vitor Beccari, que é irmão do Gordo, né? E aqui, eu no canto, aqui ao lado do Vendramin. Como é estranho ver você sem barba, Tauilo. Pois é, mas nesse tempo aqui faz muito tempo, né? Faz muito tempo. 20 anos. Acho que faz mais. Isso aqui faz uns 30 anos. Uns 30 anos. É. Na época boa de futebol foi até os 22, 23. Depois eu fui cuidar da minha vida e nunca mais voltei para jogar, né? Então deixei mesmo. E vi que eu não teria muito futuro também, né? Vou desistir de uma vez. Você é o primeiro da esquerda para a direita embaixo. Depois vem aqui o Vendramin. Depois vem o Henrique Galbieri, que esse aqui é falecido. Depois vem o Bira da Coamo. O Birinha? Da Coamo tem o Birinha e o Birão. Esse é o Birinha. Esse é o Birinha. E depois o Gilberto aqui, Palaro. E daí tem o Romeu lá, da Casa Blanca, lá da locadora, né? E aqui faltam alguns amigos que sempre estavam juntos. Mas desse daqui, ó, o craque do time aqui era o Luizinho e o Romeu. Luizinho Ferreira Lima. E ele tá cabeludo, né, Tauilo? Pois é. Ele é o terceiro da primeira carreira de cima, é o número 2, né? É o número 2. É o terceiro da direita para a esquerda, ao lado do goleiro. Esse era um craque também. Esse foi campeão 2 vezes paranaense, 2 vezes dos Jogos Abertos. Ele fazia parte da equipe da Associação Tagliari, né? Quando eles disputaram algumas competições no Brasil inteiro. Disputaram Liga Nacional, na época era Campeonato Brasileiro. E aqui, na época, quando disputava os campeonatos na cidade, a gente disputava várias equipes, né? E muitas vezes, quando a Associação Tagliari ia disputar um campeonato nacional ou estadual, aí ela requisitava 2 ou 3 de cada equipe e que juntava ao Carlão, ao Itamar, e para essas disputas. E o Luizinho, o Bellini, sempre o Gilmar disputaram juntos. Eu cheguei a jogar bola junto com o Gilmar e o Bellini na Coamo, só que eles eu era aprendiz na Coamo, então a gente chegou a jogar junto. Já eram bons, apesar já de ter uma certa idade. O Bellini como zagueiro é excepcional. É naquele futebol de salão antigo que você jogava 5, né? E não tinha essa movimentação que tem hoje. Eram 5 na linhas, né? Não, era 4, mas você tinha aquele fixo, pivô, ala. Você não tinha essa movimentação que tem hoje, né? Hoje entra o jogador 5 minutos, sai, entra mais 5, sai. O jogo não para, né? Naquele tempo não. Naquele tempo ele jogava de fixo e muito bem mesmo. E o Luizinho jogava de pivô muito bem também. Legal. A próxima foto, por gentileza, a foto número 2, ela é do casamento do Luizinho? Do casamento do Luizinho, em 1981. Você é aquele rapaz que está fazendo chifrinho na cabeça do... Eu acho que não, hein? Não? Deve ser sim, no Luizinho. Coisa de moleque, né? Coisa de moleque. As vestimentas bastante... Você viu que o Romeu aqui já não está mais cabeludo também, né? Foi rapidinho. Qual foi a diferença de tempo aqui? Uns 5 anos? Olha, eu não sei dizer, não, que ano que foi. Só que o casamento, eu me lembro que foi em 81. Em 81. Eu acho que essa foto da equipe foi depois, eu acho. Não tenho certeza da idade aqui, do tempo, mas foi entre 77 e 81, 82. As duas fotos. E o casamento que foi em 81. A próxima foto, por gentileza? Essa foto uma foto aqui, na praia? Com a filhada minha aqui, a Sara, filha do Luizinho. Filha do Luizinho, a Sara. Parece que é minha neta aqui, né? Há quanto tempo foi essa foto?
Essa foto também faz tempo, hein? Essa foto deve ter sido em 83, por aí. 83. Que a Sara nasceu, acho que em 81. Deve ser 82 ou 83 essa foto aqui. O tempo passa rápido, né, Tauílio? Passa rápido. E a Sara hoje já está casada. É a Sara, sim, filha do Luizinho. Sara Carolina. Uhum. Bom, então voltando à entrevista, né, a parte empresarial, também muito importante a gente rever e analisar a família, a história, né, a vida desportiva. Tauílio, sobre a Ferti Mourão. A Ferti Mourão está passando por dificuldades. Ela é uma empresa de 35 anos, ela faturava em torno de 400 milhões por ano. Na crise de 2008, 2009 nós tivemos problema, estamos enfrentando até hoje. Nós não soubemos administrar os problemas na época. Quando está em dificuldade, você tem problema com funcionário, você tem problema com cliente, você tem problema com fornecedor, você tem problema com sócio. E nós estamos lá enfrentando. Já resolvemos grande parte dos problemas, mas tem muito para resolver. Quando deu a crise lá grande, em 2008, nós tivemos um prejuízo muito grande. E, na época, se a gente tivesse parado, falar, bom, vamos planejar o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós não fizemos isso. Nós fomos, da mesma maneira, conduzindo a firma como se a gente fosse ter o mesmo crédito, a mesma facilidade que a gente tinha no passado. E quando você entra em dificuldade, desaparece tudo, os amigos, o crédito, a confiança, tudo. Então você tem que recuperar. E se recupera como? Enfrentando o problema e trabalhando, é o que a gente está fazendo. Hoje ainda a gente tem alguns problemas para resolver na cidade, de pessoas ainda que não receberam da Ferti Mourão, como também a gente tem muita coisa para receber também. Então, cada momento que você busca um crédito, você busca com a intenção de você resolver os problemas que você tem pela frente. E eu nasci em Camorão, vou morrer aqui, eu, mais do que ninguém, quero resolver o mais rápido possível. Isso, a Ferti Mourão, ela não entrou em falência, ela está em recuperação judicial. É o seguinte, quando você tem a dificuldade, quando acontece com o agricultor, quando acontece com o fazendeiro, quando acontece com a cooperativa, ou quando acontece com a grande empresa, o que acontece? Sempre o governo procura solucionar o problema para que a economia volte a crescer. Se você já ouviu na imprensa várias vezes que a GM quebrou não sei quantas vezes, ela continua produzindo, trabalhando para poder honrar os compromissos que ela tem. E é a mesma coisa nós estamos trabalhando para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. E quando nós entramos em dificuldade, você tinha dois caminhos. Ou você abandona, ou você enfrenta o problema. Nós optamos, na época, com atraso até de quase 2 anos, de fazer uma recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Você vai até a justiça e diz o seguinte, eu tenho isso para receber, tenho isso para pagar, só que o que eu tenho para receber eu não recebo agora, o que eu tenho que pagar agora, então eu quero um prazo para mim poder honrar esses compromissos. Né? E a justiça, ela manda um administrador judicial para a tua empresa, levanta a tua dificuldade e vê o que essa empresa está em dia, se não houve desvio, se você não retirou nada de lá, se você não fraudou nada, se você não fez nada errado, e ela autoriza você a negociar com os credores. É uma negociação que você faz direto com os credores, solicitando um prazo. Depois que você faz essa negociação, você encaminha para a justiça para ela homologar. Então é isso. Nesse meio de caminho, se você tiver dificuldade, você pode de novo fazer uma nova assembleia, você pode discutir de novo, você pode pedir um prazo maior, e você tem que, nesse período, ir trabalhando e mostrando para a justiça que você está trabalhando e que você está cumprindo seus compromissos. É isso aí que aconteceu e que a gente está trabalhando para resolver. Joia. E se fosse pensar em algo que se pudesse voltar no tempo com relação a Ferti Mourão, qual atitude teria, qual a lição aprendida, o que seria diferente? A lição é que não adianta você confiar, não adianta você pensar que o mercado vai confiar em você, você tem que ser mais frio na época, não agir com o coração. Né? Se eu tivesse sido mais frio, sentado, eu tenho isso para pagar, mas eu tenho que conduzir meu negócio. Eu vou conduzir meu negócio e depois eu vou pagar todos os compromissos. Eu optei na época por pagando os compromissos, resolvendo os problemas e fui ficando sem crédito, sem capital de giro, sem estoque. Então eu tenho que ir refazendo de novo os créditos, o capital de giro, trabalhando, tendo resultado para pagar. Se eu tivesse feito isso 2 anos atrás, talvez hoje eu estivesse numa situação bem melhor e com todos os meus problemas já resolvidos, coisa que eles não estão resolvidos.
Eles estão sendo resolvidos devagar. Uhum. E se a gente for fazer uma meta, por exemplo, o próximo ano, qual é a ideia para a Ferti Mourão dentro de 1 ano e depois dentro de 5 anos? A luta nossa hoje é terminar os produtores que ainda a gente falta pagar, né, em primeiro lugar. Hoje nós temos um grupo de produtores aqui de Camorão e da região e que a gente está trabalhando e está resolvendo, né? A cada momento vai surgindo oportunidades, você vai fazendo um negócio, você vai resolvendo. A ideia nossa é que no prazo de 1 ano a gente tenha resolvido os problemas que a gente tem com os produtores. Depois você tem umas negociações com o banco e com alguns fornecedores. Mas no primeiro momento nosso é zerar com os produtores. Então nós estamos trabalhando para isso. Tauilo, e dentre tantas iniciativas da família, sua, agora dos seus filhos, nossos telespectadores que desejam abrir uma empresa, qual a mensagem que você deixa para quem está querendo entrar nesse mercado de investir, de ter o seu próprio negócio? Qual a mensagem que pode deixar para esse pessoal? Olha, o que eu vou falar? Por exemplo, as experiências que eu tive, se eu tivesse talvez não pensado tanto na cidade, eu teria concentrado mais numa atividade só. E quando você começa a trabalhar, você tem que pensar no que eu tenho para conduzir o meu negócio, né? Então eu vou conduzir um negócio do meu tamanho. Se eu crescer, eu vou crescer com capital próprio. A partir do momento que você tem uma atividade e você começa passar aquela fase de dificuldade, que você tem lá uns 3, 4, 5 anos para você firmar o seu negócio, aí você tem que começar a pensar, bom, meu negócio está dando certo. Aí se eu tiver que montar um outro negócio, tem que ver o resultado desse negócio que não atrapalha eu começar um outro negócio. Porque na maioria das vezes você está com atividade, já quer começar outra e outra e outra, e você, no meio do caminho, você passa a ter dificuldade, depender de banco, de financeira, de agiota, e vai por aí. Aí você tem dificuldade. Quando você tem uma atividade só que depende de você, você tem que estruturar ela, fazer ela dar um retorno bom para você, e depois, mais tarde, você vai pensar no que fazer. Mas não tem outro jeito, se não é trabalhando e cuidando da tua atividade. Quando você tem uma atividade e é sua, é você que cuida. Quando você tem uma atividade muito grande, não é você que só que cuida, é várias pessoas que cuidam. Então você tem que ter equipe também. Então o conselho que eu sempre deixo é o seguinte: andar com as próprias pernas e trabalhar, né? Porque eu não acredito que hoje, com essas dificuldades que a gente tem na economia, que alguém comece uma atividade e no primeiro momento já busque capital de banco para que ele possa se organizar, se estruturar. É muito difícil. Então ele tem que ir andando com as suas próprias pernas, trabalhar bastante, cuidar da sua atividade e a dedicação ao seu negócio. Eu me lembro que quando nós abrimos o primeiro negócio, você trabalhava das 7 às 10 da noite, sábado e domingo, e se precisava carregar um caminhão, você ia carregar, se precisava descarregar, você ia descarregar, se precisava... O que fazer, você fazia para o negócio ir para frente, né? Então, não tem outro jeito não sendo trabalhar e conhecer o negócio da gente. Então, resumindo, bastante dedicação e trabalhar com capital próprio. Eu acho que você, quando você cresce com mais, vamos dizer, com mais solidez, né? Que você vai trabalhando com aquilo que você tem. Quando você quer dar um passo grande e você vai para o banco, se você fosse para um banco ainda com financiamento de longo prazo, que o teu negócio, com juro barato, que o teu negócio consegue dar resultado para você pagar, tudo bem. Mas não é isso que acontece. Como é que você faz quando você quer dinheiro? Você vai descontar uma duplicata, você vai pegar um empréstimo por prazo curto, porque os bancos eles querem tirar o dinheiro do povo de uma maneira geral e não quer ficar com risco de longo prazo. Quando eles falam de risco de longo prazo, eles querem transferir para o BNDES, que dá um financiamento de longo prazo. Então, se for financiamento de longo prazo no BNDES, você pode planejar um investimento ou até um crescimento. Mas quando você vai pensar que você tem que descontar a duplicata toda semana ou todo dia, trocar cheque, aí eu não vejo sucesso no seu negócio. Complicado. Tauilo, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer recebê-lo. Desejo muito sucesso, né, nesses desafios que tem pela frente. E o programa está à sua disposição, sempre que houver necessidade, né, e sempre que tiver interesse, vai ser uma grande honra recebê-lo novamente. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade de a gente vir aqui falar um pouquinho da minha vida, da minha atividade e falar um pouco de Camorão. E é um prazer participar desse seu programa pela primeira vez. Muito obrigado. A TV Inovadora sai para um breve intervalo e já retornaremos.